Olá, meu nome é Lucilene Oliveira, esse é meu terceiro vídeo do estágio de Educação Infantil. Esse será um vídeo de oficinas de jogos, onde vocês irão aprender a confeccionar os jogos pedagógicos e saber um pouco da história desses jogos. Também todos eles são feitos com materiais recicláveis, ajudando a natureza. Então vamos aprender? Jogo do sorvete para alfabetização. Para fazer o jogo do sorvete para alfabetização, você vai precisar dos seguintes materiais: bolas de vinil coloridas ou balões, rolos de papel higiênico, caneta marcadora permanente em duas cores. O primeiro passo consiste em pegar a caneta marcadora permanente e fazer uma letra do alfabeto em cada uma das bolas de vinil coloridas. Você pode fazer as letras em formato maiúsculo. Após fazer todas as letras em maiúsculo, você já pode começar a fazer as letras minúsculas nos rolos de papel higiênico. Lembre-se de fazer as letras em uma cor diferente da utilizada nas bolas. Assim o jogo fica mais lúdico e colorido. O objetivo do jogo é que a criança aprenda a reconhecer e combinar as letras maiúsculas e minúsculas. E para isso, ela deverá montar um sorvete colorido, colocando cada uma das bolas em suas respectivas letras, em cima dos rolos de papel higiênico. Esse é o jogo que foi feito por mim. Eu personalizei os rolos de papel higiênico com folha chamex colorida. Ao invés de escrever com a caneta nas bolas, eu imprimi as letras, cada uma de uma cor, para ficar bem lúdico. E ele pode ser feito também com balões. Quem não tiver essas bolas, pode substituir por balões. Você enche o balão, no formato dessa bola e escreve com a caneta permanente a letra maiúscula nas bolas e a minúscula nos rolos de papel higiênico. Atrás do jogo, fiz uma caixa personalizada para guardar o jogo. Ficou muito legal. Jogo da memória. O jogo da memória é um clássico jogo formado por peças que apresentam uma figura em um dos lados. Cada figura se repete em duas peças diferentes. Para começar o jogo, as peças são postas com as figuras voltadas para baixo, para que não possam ver. Tradicionalmente, o jogo da memória é jogado em dupla, um jogador contra o outro. Nessa versão, você poderá formar equipes de até 3 jogadores para competir uns contra os outros. Além de mais divertida, a brincadeira ficará mais engraçada e as equipes serão mais ágeis. Duas cabeças pensam melhor do que uma, concordam? Aqui está a imagem do jogo que foi feito por mim. Eu fiz a impressão, na internet com as imagens, colei no papel, na cartolina ou então no papelão. E para preservar mais o jogo, eu passei ou durex, aquele durex grande, para poder preservar o jogo, ou papel contact. Então eu fiz ali 3 tipos de jogos, com frutas, imagens de animais, imagem de pessoas, para ficar bem lúdico e bem divertido. Ou pode ser também feito pelo tema que você está ensinando aos alunos, No caso das professoras, podem fazer com o tema que elas estiverem aplicando em sala de aula. Fiz a caixa personalizada também para poder
guardar o jogo, para poder não estragar. Ficou bem divertido. Bingo das palavras educativo. Como o próprio nome anuncia, nada mais é do que um jogo de bingo com palavras ao invés de números. Essa é uma alternativa ao jogo tradicional muito utilizada como atividade educativa ou temática, já que as palavras podem ser adaptadas ao nível dos jogadores e tema da situação. Como fazer? Distribua as cartelas do bingo de palavras, uma para cada criança. Apresente para as crianças as fichas com as palavras dentro do saquinho e informe que você irá gritar cada palavra que for sorteada. O jogo retirando de dentro do saquinho uma palavra e lendo em voz alta para toda a turma ou para as crianças em casa. Aqui a imagem do jogo que foi feito por mim. Eu imprimi as cartelas com palavras pequenas, né, com 2 sílabas, de acordo com a idade da criança também, que é feito esse jogo. Imprimi, né, as palavras em tamanho das tampinhas. Colei nas tampinhas as palavras, que essas tampinhas vão ficar dentro de um pacotinho para ser retirado na hora da brincadeira. Cada criança vai receber uma cartela. De acordo com a palavra que a gente retirar do pacotinho, a gente vai falar a palavra e a criança vai marcar se ela tiver essa palavra na sua cartela. Quem completar primeiro a cartela vai ser o vencedor. Essas tampinhas que eu coloquei podem ser também tampinhas de PET. Essas tampinhas aqui são de medicações, né? Umas tampinhas que eu tinha, eu resolvi colocar várias cores. Pode ser de PET também. E pode ser também fichinhas. Ao invés de colocar na tampinha, você imprime as palavras e fazem algumas fichinhas para colocar dentro do pacotinho para ser retirado na hora do bingo. E atrás das cartelas eu fiz uma caixa também personalizada para poder guardar as cartelas e as tampinhas, para ficar uma coisa bem organizada. Roleta silábica. A roleta silábica foi concebida para apoiar a alfabetização de estudantes. As estratégias para utilização, assim como as sílabas colocadas sobre a roleta, podem ser alteradas de acordo com os conteúdos curriculares a serem trabalhados. Pode ser, por exemplo, utilizar figuras ou números. Materiais usados: papelão ou CD, EVA da cor desejada, tampinhas de caixa de leite ou de PET, spinner ou canudinho, tesoura, cola de EVA ou cola quente. Lembrando que, se for utilizar cola quente, deixar para um adulto estar podendo manuseando esse material. Letras no tamanho das tampinhas de leite, bolinhas de desodorante, rolão ou prego e prego. Como fazer? Recorte o papelão em formato de um círculo de mais ou menos 8 centímetros. Pode ser 2 papelões se for fino, ou se for um papelão mais grosso, pode utilizar um só, no tamanho desejado. Cole EVA no papelão com as mesmas medidas. Cole o canudo no CD ou spinner do meio para fora, formando uma seta. Com uma tampinha de leite, recorte a beira da tampinha. Faça um furo no meio da tampa, coloque o prego, insira
no furo no meio do CD com a bolinha de rolão. Marque o centro do papelão, insira o CD no meio de jeito que o CD rode livremente. Cole letras em todas as tampinhas de leite, pode ser sílabas também. Cole as tampinhas ao redor do círculo de papelão com as letras. Peça à criança para rodar o CD, onde parar, ou letra ou sílaba, falar palavras que contenham as sílabas e letras. Pode-se fazer várias cartelas com palavras, faltando sílabas, para completar. Quem completar ganha todas as letras retiradas, sai da roleta. Essa é a imagem do jogo que foi feito por mim. Aqui eu usei um papelão só porque ele era mais grosso, então ele deu suporte, né, para fazer o jogo. Tampinhas de PET com sílabas, eu fiz esse com sílabas, mas a gente pode fazer usando só letras. Confeccionei as cartelas, faltando sílabas para completar. No meio coloquei uma tampinha de PET, recortei uma tampa plástica para fazer a seta, coloquei um canudinho de pirulito no meio da seta e fiz a setinha com um pedaço de EVA. Ficou bem colorido. E encapei o papelão com o EVA que eu tinha disponível. Esse dado que está aparecendo aí junto, a cartela, não faz parte desse jogo não. Foi uma confusão que eu fiz na hora de tirar as fotos, mas está valendo. Formação de palavras ou caixa de leitura. Para crianças que possuem dificuldades de concentração, leitura e escrita, e construção de palavras. Materiais: caixa de sapato, gargalo de garrafa PET ou de caixa de leite, figuras de animais ou frutas. Sem escrita ou com escrita, tampinhas de PET ou de caixa de leite, EVA, velcro ou um plástico transparente, sílabas ou letras. Como fazer? Pegue a caixa de sapato ou encape com um papel ou EVA bem colorido. Cole gargalo de PET na tampa da caixa. Faça várias figuras conhecidas de frutas, animais e objetos. Nas tampinhas de PET, coloque várias letras relacionadas com as figuras ou as sílabas que formam as palavras. Faça cartelas com nome e imagens. Cole um plástico transparente acima dos gargalos, formando uma bolsa para colocar as cartelas, ou cole com velcro. Coloque a figura ou desenho na tampa, monte as palavras ou sílabas de acordo com a figura ou cartela. A imagem desse jogo que foi feito por mim, né? A caixa de sapato encapada, eu personalizei, colei os gargalos na tampa, fiz as tampinhas com letras ou sílabas, as cartelas com escrita ou não, né, com a imagem dos objetos. Por exemplo, esse que está aí na caixa é a pipoca. Tem uma cartela com o desenho e a escrita. Aí a criança que ainda não sabe as letras, ela vai olhar quais as letras que estão escritas ali e as sílabas também, e vai procurar no meio das tampinhas ali e vai fixar no gargalo as tampinhas, igual foi feito ali com as sílabas. Ou então ela pode escolher pegar cada letra que forma essa palavra e colocar também nas tampinhas. E para criança que já sabe ler, que já entende das letras, já conhece,
tem a imagem que pode ser colocada e ela vai saber escolher no meio das tampinhas as letras que formam essa imagem. Ou pode ser sílabas ou pode ser letras também. É muito legal. Torre inteligente. Torre inteligente é um brinquedo muito divertido. Através de suas formas e cores, estimula várias áreas do desenvolvimento da criança, tais como coordenação motora, orientação espacial, equilíbrio, concentração, raciocínio lógico e correspondência entre cores e quantidades. Materiais: 15 a 20 rolinhos de papel higiênico, papelão para fazer os círculos, que podem ser mais ou menos na medida de um prato normal, ou os quadrados tamanho de 20 por 20, tinta guache ou tinta caseira. Fazer. As bolinhas pintadas nos pedaços de papelão devem ser correspondentes com as cores dos rolinhos, que podem ser pintados por completo ou somente um contorno, como na figura. Nos quadrados, você pode colocar a opção de equilibrar 4 rolinhos, 2 rolinhos na diagonal e um rolinho no centro. Nos círculos, você pode pintar um círculo com 4 bolinhas, 2 círculos com 3 bolinhas, cada 2 círculos com 2 bolinhas, cada um círculo com uma bolinha no centro. Esse jogo aí, né, foi o que fiz, e de um lado tá montado a torre, né, como que se joga. Do outro são os materiais que eu utilizei para poder fazer os rolinhos. Ao invés de pintar, coloquei fita adesiva colorida nas bordas, né, dos rolinhos. Ou você pode pintar todos os rolinhos ou só a beiradinha, ou colocar essa fita se você tiver disponível. Fiz as cartelas quadradas, né? E fiz as cores relacionadas com os rolinhos. Todas as cores que tem no rolinho tem na cartela. Aí distribuí os números de cores. Ao invés de pintar as cartelas, eu coloquei papel colorido, né? Para ficar mais fácil. E nas bordas das cartelas foi colocado durex também colorido, né? Fita adesiva colorida. E aí depende da criatividade da criança para poder estar montando a torre, né? Quanto mais difícil, melhor para a criança. Quanto mais dificuldade tiver para ela poder fazer essa torre, que ao final a torre tem que estar intacta, não pode cair nenhuma peça. Quem conseguir fazer isso é o vencedor. Então, quanto mais dificuldade para a criança poder fazer essa torre, melhor. Que vai instigar a criatividade delas, né? E o desejo de poder estar completando a torre. Caixa da matemática. Tem como objetivo trabalhar o reconhecimento dos números, cálculo mental, raciocínio lógico, atenção. Tudo isso de forma lúdica e divertida. Pode ser trabalhada com a educação infantil a partir dos 4 anos. Materiais: um dado com os sinais de adição e subtração, ou pode ser também multiplicação e divisão, de acordo com o nível que a criança está. Lata de achocolatado ou similar, pode ser uma caixa também. Tampas de garrafas PET, EVA, cola, tesoura e canetinha.
fazer? Forre a lata ou similar, que pode ser a caixa, com EVA ou um papel bem bonito. Faça uma abertura em sua tampa e cole EVA. Faça rasgos no EVA para que as crianças possam colocar a mão dentro. Coloque as tampinhas com vários números dentro da lata ou da caixa. Essa é a imagem do jogo que eu fiz. Eu coloquei uma caixa personalizada também. Forrei a caixa com papel colorido. Fiz o dado com rolo de papel higiênico, né? O dadinho. Ali tem as operações de subtração e adição. Se a criança tiver já mais evoluída, já sabendo a multiplicação e divisão, pode fazer o dado também da multiplicação e divisão. Coloquei as tampinhas, números de 1 a 20, né, para a criança. Vários números de 1 a 20 foram confeccionados e colados nas tampinhas. E fiz a abertura com... cortei, né, na parte de cima da tampa. Colei a tampa na caixa para que as tampinhas não caiam na hora de manusear a caixa. E no lugar da abertura colei um EVA e cortei para poder a criança colocar a mão para tirar as tampinhas. Como fazer a brincadeira do passa-caixa? É feita uma roda com as crianças e eles cantam uma musiquinha. Passa a caixa pela roda, sem a roda desmanchar. Quem quiser ficar na roda, 2 números vai tirar. Quando terminar de cantar, quem ficou com a caixa na mão, sorteia 2 números, joga o dado e olha a operação que saiu. Se for a soma, a criança irá somar. Se for subtração, irá fazer o cálculo. Aí assim vai passando, né? A criança tira 2 números, joga o dadinho e faz aquela operação, né, que foi proposta ali. E com isso vai passando para as outras crianças e continua a brincadeira. Jogo do labirinto de rolinhos. Labirinto de rolinho é um jogo fácil de montar com as crianças em sala de aula ou em casa com seus filhos. Mas é um jogo riquíssimo em objetivos. Este jogo com caixinha serve para crianças desde os 3 anos até 8 anos ou mais. Basta facilitar ou dificultar o obstáculo. Material: tampa de caixa de pizza ou outra pode ser circular ou hexagonal, retangular ou quadrada. Rolinho de papel higiênico, tinta e cola quente, bolinhas de tamanho que passe dentro dos rolinhos. Pode ser de isopor, de borracha ou até de massinha de modelar. Ou aquelas bolinhas de desodorante rolão também dá certo. Mostre o material para as crianças, converse sobre suas formas geométricas e a importância de reutilizar o material ao invés de pôr no lixo. Encante as crianças dizendo que aquilo tudo irá virar um brinquedo. Deixe que elas escolham o que vão pintar. As caixas podem ser pintadas de modo coletivo, em duplas ou em trios. Conforme o número de alunos em sala, é melhor fazer mais de um jogo. Depois de seco o material, cole os rolinhos com cola quente na caixa de modo a ter espaço para a bolinha rolar, como na imagem abaixo. Entregue a caixa para as crianças brincarem, tentando fazer a bola passar pelo centro dos rolinhos. Pode-se jogar em duplas ou trios. Cada criança segura uma ponta e tem que coordenar os movimentos com o colega para conseguir acertar.
Para crianças maiores, pode-se pôr números sobre os rolinhos e ir fazendo a soma dos pontos cada vez que a bola passar por um dos rolinhos. Essa é a imagem do jogo, uma caixa de pizza forrada com folha de chamex. Aí eu coloquei a caixa dentro da tampa para ficar mais firme, para poder ser manuseada. Coloquei os rolinhos, né, de acordo com o espaço, para poder a bolinha passar. Encapei os rolinhos com EVA ou pode ser com papel colorido também. E a bolinha foi usada a de desodorante Rolon. Corrida das cores. Pode ser usado individualmente. Estimula a memória visual e rapidez de raciocínio. Trabalha as funções executivas excelentes para os idosos também. Seis competidores, sorteie a cor com o dado. O cavalo da cor. Sorteado, no dado, avança uma casa. Quem chegar primeiro ganha. A imagem do jogo. O jogo é feito com aquela caixa de ovos, né? A gente coloca... Eu fiz os cavalos, cada um de uma cor. Fiz aí a trajetória deles, né, de acordo com a cor do cavalo, para eles poderem andar as casinhas, né? Coloquei os EVAs, fiz o dado com caixa de leite e coloquei as cores relacionadas com o que está na caixa. Aí você vira o dado, joga o dado e a cor que sair é que o primeiro cavalo vai dar seu passo. Aí quem chegar primeiro é o vencedor. É muito interessante. E antes de começar, quando se joga o dado, a criança fala qual cor, se ela reconhece a cor e aprende também sobre as cores. Lata das letras. Conhecer as letras do alfabeto e sua sequência. Trabalhar o processo de alfabetização. Desenvolver atenção, memória, oralidade e integração. Ampliar vocabulário. Materiais. Lata ou similar, pode ser caixa também. Tampinhas de pet, tesoura, EVA ou papel colorido, cola branca ou cola quente, caneta permanente ou alfabeto, impresso para colar nas tampinhas. Lembrando que se tiver cola quente, deixar para um adulto fazer essa parte. Como fazer a brincadeira do passa-lata? É semelhante à brincadeira da caixa de matemática. Vamos colocar todo mundo sentado em roda e cantar a musiquinha. Passa a lata pela roda, sem a roda desmanchar. Quem quiser ficar na roda, uma letra vai tirar. Quando terminar de cantar, quem ficou com a lata sorteia uma letrinha e fala uma palavra que comece com essa letra ou com essa sílaba, né? Importância da aprendizagem do alfabeto. Está sobretudo na necessidade de o aluno identificar e saber o nome das letras. Consequentemente, o domínio dos nomes das letras pode auxiliar na leitura, na compreensão da grafia das palavras.
Imagem do jogo. Essa é uma lata, né, de leite, personalizada também. Eu coloquei papel bem colorido. E na tampa coloquei EVA, cortei o EVA para que as crianças coloquem a mão para tirar as letras. E coloquei o alfabeto todo nas tampinhas de PET para poder realizar a brincadeira. Essas tampinhas são colocadas dentro da lata, né? E vai passando de criança em criança até a musiquinha parar. E quando a musiquinha parar, a criança tira uma letra, identifica a letra e fala uma palavra que começa com essa letra. Assim eles vão conhecendo o alfabeto. Se for criança maior, já tiver alfabetizado, você pode colocar sílabas também, para elas poderem falar as palavras que começam com essa sílaba. Quebra-cabeças. Além de exercitar a memória visual, montar ajuda no desenvolvimento da capacidade de resolução de problemas. A criança analisa e desenvolve estratégias para a montagem. Por exemplo, ela pode começar pelas bordas ou separá-las pelas cores das peças para começar a montagem. Quebra-cabeças reforça as conexões existentes no cérebro e incentiva a formação de novas ligações. Com isso, ajuda a melhorar a atividade e agilidade mental. Ele estimula tanto o lado esquerdo do cérebro, com a lógica e racionalidade, quanto o lado direito, com a criatividade e a visão. Os quebra-cabeças são um jogo que exige que as crianças se fixem bem nas peças que escolheram e sejam capazes de analisá-las para procurar outras peças que tenham semelhanças com o desenho, forma, cor, etc. Por isso, melhora a capacidade de observação, análise, concentração e atenção das crianças. Escolha uma foto ou um modelo. É possível imprimir uma fotografia, fazer um desenho ou até mesmo usar um cartão, um pôster ou qualquer imagem já impressa para o quebra-cabeça. Se você for usar uma foto, escolha uma foto de alta resolução e a dimensione no tamanho que deseja para o quebra-cabeça. Imprima ou leve-a a um laboratório fotográfico de acordo com o resultado que espera ter. Para desenhar a imagem à mão, escolha um papel de boa qualidade, que tenha o tamanho desejado para o jogo. Usando as suas ferramentas preferidas, desenhe ou pinte as imagens diretamente no papel. Você ainda pode criar um desenho ou uma imagem no computador e imprimi-la com uma fotografia. Selecione um suporte para o quebra-cabeças. O compensado é um material mais tradicional e duradouro, mas só vai funcionar se você tiver uma serra ou à sua disposição e tiver segurança para lidar com essa ferramenta. Cortar um quebra-cabeça é um trabalho delicado, que exige um pouco de experiência. Você também pode usar um papelão de alta qualidade como base. Tal opção é muito mais fácil e o corte pode ser feito com uma tesoura. Um papelão bom pode ser encontrado na maior parte das papelarias. A grossura ideal para o fundo do quebra-cabeça, tanto do papelão quanto do compensado, é de aproximadamente 3 cm, 0,3 cm. Procure uma peça para o suporte que seja próximo ao tamanho da imagem do quebra-cabeça, para evitar desperdício.
Você pode utilizar a papelão de uma caixa antiga para servir de base, mas ela deve estar limpa, sem nenhum problema e plana. Papelões finos, como os de caixas de cereais, também servem para montar um quebra-cabeças mais simples, mas os mais grossos são os ideais. Junte as ferramentas. Além da imagem e do suporte, você também vai precisar de cola, verniz em spray, lápis de borracha. Caso o suporte seja de papelão, você ainda vai precisar de uma tesoura afiada ou estilete. Se ele for de madeira compensada, você vai precisar de um serrote manual usado para formas mais complexas, ou de uma serra circular elétrica. Nesse caso, tem que ser feito por um adulto. Outra alternativa é uma serra operada por um pedal, excelente para curvas elaboradas. A cola líquida para o papelão ou cola de spray são os melhores para o quebra-cabeça, pois são multifuncionais e não danificam as fotografias. Se você estiver utilizando uma foto para cobrir o quebra-cabeça, não se esqueça de usar um verniz que não a estrague. Colhe a imagem na base, coloque o suporte sobre uma folha de papel manteiga para proteger a superfície sobre a qual ele estiver apoiado. Coloque o melhor lado do compressado para baixo, cubra a superfície com cola ou cola em spray e distribua igualmente por toda a extensão. Coloque a imagem sobre essa superfície, use os dedos para arrastá-la para a posição correta, de modo que ela fique centralizada e no lugar certo. Com um rolo ou um cartão bancário que não seja mais utilizado, pressione a foto. Espere a cola secar. Cada cola tem um tempo diferente para ajudar a colar, a aderir bem e remover as bolhas de ar. Secagem. Mas esperem algumas horas para o quebra-cabeças firmar, se possível. Essa imagem do jogo que eu fiz, eu imprimi na internet as imagens, algumas com as curvinhas, né, do quebra-cabeça e outras não, só o quadrado mesmo, que eu achei mais fácil. Aí passei contact na folha, colei no papelão e fiz o recorte de acordo com o quebra-cabeças que eu queria. Aí você pode montar o quebra-cabeça de acordo com as suas aulas também, que fica bem divertido e além de ensinar as crianças. Até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado.